Oi, sou a mãe da Ana Luísa e eu tô aqui hoje para dividir com vocês uma história, que é uma história, um momento difícil da vida da gente, mas que graças a Deus deu tudo certo, final feliz no final. Bom, essa história começou em novembro de 2002, ali final do mês, que a Ana Luísa apareceu com um carocinho aqui no pescoço. E achei estranho, levei ela no pediatra, ele fez exame de sangue e não deu nada. E aí, durante o mês de dezembro, a Ana apresentou alguns sintomas assim estranhos. Ela ficou um pouco enjoada, ela não queria comer. Quando eu segurava ela pelo braço, ela sentia dores embaixo do braço. Ela tropeçou e ficou com dores no pé. Eu cheguei a levar para ver se ela tinha fraturado o pé. Assim, as coisas não batiam muito. E a gente estava achando estranho, mas como a gente já tinha feito aquele exame de sangue, a gente tava mais ou menos tranquilo. Aí até que 2 dias antes do Natal, a Ana ficou branca, parecia um fantasma e cheia de marcas roxas. E muito estranho, a gente botava a mão nela, ficava os dedos da gente marcados. Então, na véspera do Natal, assim, dia 23 de dezembro, a Ana foi fazer um exame de sangue urgente e o resultado deu muito louco desse exame. E o médico pediu para eu refazer, pra gente refazer o exame no dia 24, que era a noite do dia de Natal, né, de manhã. E a gente foi para um laboratório especializado, né, um médico que olha o exame de sangue, mas olha as células em si. E aí, de lá, aí eu perguntei para ele assim, doutor, se esse exame for confirmado, né, porque a gente estava ali para refazer o exame de sangue, se esse exame for confirmado, o que isso significa? Aí ele olhou para mim e falou assim, significa que você vai ter que lutar muito, mas que tem cura. Eu tomei um susto, eu e o Armindo tomamos um susto. Como assim ter que lutar muito? Como assim cura? E ali a gente saiu dali, a gente foi para São Judas Tadeu, para a igreja, com a Ana Luísa, para pedir um milagre, porque ali a gente já sentia que a barra ia ser pesada. A gente saiu da igreja, chegou em casa, o telefone tocou, veio o diagnóstico de leucemia. Foi o tempo de sair com a Ana, urgente para o Copador, com a roupa do corpo, cancelando Natal. Eu lembro que tinha Papai Noel contratado para aquela noite, tinha uma cozinheira em casa, assim, desmontar toda a noite de Natal, e fomos para o hospital. Dessa entrada do hospital a gente saiu tipo uns 2-3 dias depois de mais de 40 dias. A gente entrou no dia 24 de dezembro e a gente saiu pela primeira vez em fevereiro. E mesmo assim foi uma semana. Eu não sabia nada do que era leucemia. Fomos estudar. Leucemia é um câncer do sangue, não tem operação, o tratamento é a quimioterapia. Aí a gente foi aprendendo, a gente não tinha a menor ideia do que vinha pela frente. A Ana Luísa foi considerada alto risco, né? Fazem um exame para saber se você é baixo, médio ou alto. A Ana era alto risco e o tratamento dela era um tratamento muito intenso, muito intenso. E é um tratamento sobre-humano, é um tratamento que eu não desejo a ninguém. A gente ali foi tragado do mundo real para o mundo da leucemia, que o relógio é diferente, é você respirar 7 dias por semana o cheiro do hospital, é você acordar às 6 horas da manhã e não ter dia, não ter noite, é enfermeiro o tempo todo, milhares de quimioterápicos. A Ana tinha 2 anos e meio quando ela foi internada. É muito complicado. As drogas tem um remédio que ela tomava, uma químio, que é o Metrotexate, que ficava 24 horas correndo na veia. É uma químio que estoura a boca, que dá ferida por dentro e por fora na criança. Então, assim, muita veia picada, exame de sangue todo dia. É um tratamento muito duro. A Ana
A Ana teve um tratamento complexo, ela teve todos os tipos de complicações, praticamente todos os possíveis e imaginários durante o tratamento. O tratamento já é uma tropa de choque, porque você, quando a quimioterapia, ela mata as células boas, ela mata as células cancerígenas, mas ela também mata as células boas. Então o cabelo cai. Eu lembro do dia que ela estava tomando banho na banheirinha no quarto do hospital e o cabelo caía, aqueles tuchos na água, e a Ana era muito cabeluda, sempre teve cabelo muito cheio, e ela perguntava, mamãe, ela falava, mamãe, por que cai? Por que tá caindo o meu cabelo? E é difícil, você não tem muito o que responder. Ela teve um dia que a enfermeira ficou mais ou menos umas 2 horas para tentar pegar uma veia da Ana. Picou a Ana Luísa mais de 10, 15 vezes tentando pegar a veia dela. A gente chorava, a Ana chorava e tinha que deixar, porque tinha que pegar a veia e tudo. A Ana teve 3 catéteres, né? Catéter, ela é um equipamento, um acesso que você coloca, que fica uma veia, por exemplo, ela aqui no pescocinho, ela tem até uma marca, o catéter vinha daqui e uma pontinha vai para o coração. E ela teve 3 catéteres, porque esse catéter ele infecciona, às vezes ele sai, cada vez que se coloca é uma cirurgia. A Ana, ela fez centenas de transfusão de sangue, de plasma, de plaqueta. A Ana tomou, eu acredito que mais de 50 anestesias gerais durante esse período, porque um dos tratamentos, ela tinha que fazer uma quimioterapia através de uma anestesia geral, porque era para poder fazer com que a doença não chegasse no sistema nervoso dela. Então tinha que ir para o centro cirúrgico. Tudo muito intenso, tudo muito delicado. E a Ana teve 3 choques anafiláticos, né, durante a quimioterapia. A quimio pode dar uma, como que eu posso dizer, choque anafilático, a pessoa quase morre ali, você tem que sair correndo para dar um remédio. Enfim, e aí o tratamento foi passando, ele vai se passando em blocos. O período que o paciente está sem defesa pega muita infecção. E lá, quando ela já estava em maio, a Ana Luísa pegou uma sepse. Ela uma noite, a pressão dela foi a 4/6 e ela praticamente bateu lá em cima e voltou. E ali ela foi detectada como sepsemia e ela foi para UTI. Aí é uma fase ainda mais difícil, quer dizer, o tratamento dela já era muito difícil e ali o médico virou para mim e falou assim, sinto muito, mãe, a sua filha está sem controle, acho quase impossível conseguir salvar, porque já tem a questão da doença e ainda a infecção generalizada. E a Ana foi para UTI, onde ela ficou 2 meses. A Ana ficou 2 meses sem comer, a Ana ficou sem nada, não recebia nenhuma alimentação, nem na veia. E ela ficou muito inchada, a infecção comeu o corpo dela, então ela ficou muito cheia de feridas e ficou muito inchada, porque você tem toda uma descompensação. E o médico dizia pra gente que o quadro dela era gravíssimo, eu não tinha nem condição de sair 2 minutos do quarto, porque a gente achava que ela ia embora a qualquer minuto. Até que no dia 31 de maio, a Ana simplesmente teve uma perda de sangue muito grande durante a noite. E pra vocês terem uma ideia, não adianta falar assim, perdeu o sangue, pega uma bolsa e bota sangue. Porque para o sangue entrar, o sangue ele é lento para entrar. Como ela perdeu muito sangue, a gente não estava conseguindo fazer o sangue voltar. E simplesmente
o médico virou pra gente e mandou a gente entrar no quarto, que a Ana estava indo embora e que a gente tinha alguns minutos para se despedir dela. A gente ficou muito desesperado, tava a família já toda, porque ela já vinha muito mal, já estava toda a família reunida no hospital, já estava chegando parente de fora, que o médico disse que ela ia falecer naquela tarde de sábado. Aí, a gente tinha um menino que estava falecendo do lado também, e veio um padre fazer a extremunção dele, e a gente pediu para o padre fazer a da Ana. E nisso, a Ana já não tinha mais pulsação, não tinha nada mais, a médica já tinha desistido, já tinha saído, pediu só pra gente estar junto dela na hora da morte. E aí a gente, numa oração, um Pai Nosso e uma Ave Maria, aquele aparelhinho, né, do bip, a Ana voltou a ter respiração, a Ana voltou a ter pulso, e simplesmente ela não foi embora naquele dia. Ela conseguiu, não sei, eu acho que ela bateu lá em cima, negociou com o Papai do Céu e voltou. Falou assim, não vou voltar para infernizar. Ai, meu Deus. E simplesmente ela voltou, mas ali ainda ela estava muito doente, porque ela voltou, os sinais vitais delas voltaram, mas ela não tinha defesa, a medula dela não pegava. E a suspeita é que simplesmente a medula dela estava lesada para o resto da vida, que não ia voltar. Então, se não morresse aquele dia, ia morrer no dia seguinte, no outro, porque ela não ia ter defesa para enfrentar as infecções. Aí nisso, um médico, que era o médico dela, vira para mim e fala, para mim e pro Armindo, e fala que em nome da ciência, já que a Ana não tem cura, não tinha cura, queria dar um remédio, que era um remédio que só tinha sido usado uma vez no mundo, no Japão, com um paciente que tinha falecido, e em nome da ciência, pelo menos pra gente fazer um teste humano na Ana, e um teste, né, em criança, que a Ana ou viveria ou faleceria em 24 horas. E eu, lógico, mandei aquele médico para aquele lugar, eu e o Armindo mandamos ele para aquele lugar, mandamos ele fazer o teste com a filha dele, e ficamos 24 horas sem médico. Porque, como a gente não aceitou, a equipe médica abandonou o caso. E a gente ficou, sei lá, umas 24, 48 horas sem médico, com a Ana terminal. E aí, graças a Deus, do mesmo jeito que tem os demônios, tem os deuses, tem os anjos, e o Dr. Daniel Tabaque, que é um oncologista fantástico, que é um cara que nem atende criança, ele atende adulto. Ele, a pedido de amigos nossos, ele veio dos Estados Unidos e desembarcou no hospital, no aeroporto, foi direto para o hospital, olhou a Ana era cheia de ferida, tava... não dá para contar, gente, é muito difícil. E aí ele simplesmente olhou para a Ana e falou para mim, a Ana tinha, gente, pra vocês terem uma ideia, ela entrou com 18 quilos na UTI, e ela saiu 2 meses depois com 7 quilos. Com 7 quilos, ela parecia aquelas crianças de Biafra, ela não tinha músculo, ela não tinha carne, era um ossinho, era uma caveirinha, viva. E ele olhou para aquela menina e falou assim, olha mãe, eu não sei se com 7 quilos eu consigo levar ela para o centro cirúrgico, mas eu preciso virar ela de cabeça para baixo, eu preciso ver o que está acontecendo direito, fazer umas análises, E aí, só que ele não sabia se ela ia resistir à anestesia geral. Eu falei, bom, mas se não tem jeito, vamos tentar. Era um sábado, em junho, e a Ana foi para o centro cirúrgico com uma equipe de mais de 20 médicos, especialistas de tudo que é lado, de todas até médicos se oferecendo para ajudar, porque todo mundo adorava a Ana lá no hospital. E aí ele conseguiu aplicar a anestesia geral nela, conseguiu olhar direitinho o que estava acontecendo,
E quando ela chegou, como a chance dela sair viva dessa operação era pouca, quando ela chegou no corredor, todos os pacientes, os médicos, enfermeiros, foram todo mundo bater palma. E vinha a maca assim passando com ela e todo mundo batendo palma, porque ela tinha conseguido mais uma vez. A partir daí, o médico disse para mim que, na verdade, a outra equipe estava dando um remédio que estava impedindo a medula de pegar. E que, se ele tivesse certo o tabaco, ele ia tirar esse remédio em 15 dias, a medula da Ana ia voltar. E eu me lembro que voltou num sábado, que estava tendo festa junina na ULM. E que o Gustavo queria muito que eu fosse assistir a dança dele. Como eu praticamente passei 1 ano sem dar atenção a ele, porque eu ficava no hospital direto, ele ficava com a minha mãe, eu fui assistir a dança. E quando eu tava na dança, me ligaram para dizer que a medula da Ana tinha pegado, enfim, que ele tinha voltado a produzir as células do sangue. A partir daí, 15 dias depois, a Ana saiu do hospital, ela veio para casa, ela teve que parar a quimioterapia, porque ela não andava, ela não se mexia, você botava ela deitada na cama, numa posição, ela ficava, ela não tinha força de se virar na cama. E aí a gente tinha que voltar com a quimioterapia, porque ela não tinha terminado o tratamento. Então a gente deu para ela super remédios, assim, a gente fez umas bombas de Nescau, umas bombas calóricas. Ela em 2 meses, ela engordou vários quilos, ela voltou aos 18 quilos. Numa dessas ela foi ao ULM, a gente colocou o uniformezinho dela, ela foi na ULM. Porque o sonho dela era voltar a estudar, era estudar na ULM, ela já tinha feito a matrícula, mas por causa da doença não pôde entrar na turminha dela, então ela foi na ULM almoçar, tudo para poder estimulá-la. E aí ela ficou bem, nesse período ela ainda quebrou a perna, porque ela estava com os ossos muito frágeis, ela quebrou a perna, mas se recuperou. E aí o cabelinho dela cresceu, só que aí ela teve que retomar o tratamento. E eu tive que levar ela no cabeleireiro e raspar o cabelinho dela todo de novo. Mas graças a Deus, ela ficou boa, ela conseguiu terminar o tratamento. E ela entrou na ULM, ela ainda, vocês não lembram, mas ela ainda usava catéter, ela era carequinha. Quando ela entrou na ULM, ela usava o catéter, era cheio de cuidados médicos. Depois ela tirou o catéter e ainda continuou o tratamento por mais 1 ano e meio. O tratamento da leucemia são 2 anos e meio. Mas 1 ano muito intenso no hospital. E depois, por 1 ano e meio, ela tinha que tomar um remédio de quimioterapia toda noite e tinha que fazer uma injeção toda semana, toda sexta-feira. Ela fazia uma injeção e chegava mais tarde na escola. Então, assim, tem um monte, e no meio dessa história tem uma série de folclores, mas qual que é a mensagem? A mensagem é que a gente não pode desistir nunca. A Ana é um presente pra gente, ela é um milagre, ela foi considerada o milagre do ano no Copa d'Or, ela foi case de um monte de médico. E que a gente não pode desistir nunca. Vai ver, dizem que a gente só recebe o que a gente pode aguentar a barra, né? E a Ana é uma guerreira, ela realmente, o que ela passou, eu acho que nem ela tem ideia do quanto ela foi forte, do quanto ela é querida e do quanto ela é especial. Por isso que eu sempre falo pra ela, Ana, você tem que vir pra essa vida pra ser feliz, filha, pra ser feliz, porque você ganhou uma segunda chance de viver. Então, assim, como eu digo, é uma história triste, mas com um final feliz, porque a Ana, daquele ano no Copa d'Or, de todas as crianças que fizeram o tratamento, a Ana foi a única que sobreviveu. É isso, gente, desculpa.